Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo 8, que trata da sétima lei moral, que é a lei do progresso. Estamos no subitem, que trata da marcha do progresso. E vamos hoje para a questão 781, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: é permitido ao homem, espírito encarnado, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos vontade de deter? Podemos ter. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. Ok? Nossa vontade jamais poderá estar acima da vontade de Deus. É a vontade de Deus que determina o que acontece em toda a criação. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não. Mas pode entravá-la algumas vezes. Pode ser adiado, mas não pode ser impedido. 781A, continuação desta. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Infelizmente, quando isso acontece, é sempre por questões de poder. Então, que pensar desses homens que pensam poder deter a marcha do progresso, não é? Pobres seres, respondem os espíritos, pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela correnteza que procuram deter. De novo, estão detendo a marcha do progresso, que quem determina é Deus. Vontade soberana. É como diante de uma tsunami, eu me colocar lá e dizer assim: não vai passar daqui, oceano. É bem isso, não é? Serão arrastados pela correnteza que procuram deter. Pobres seres que Deus castigará. E Allan Kardec vai comentar: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar. As más leis, obviamente, é do homem, não é? Porque as leis de Deus são perfeitas. Mas não sufocar, não impedir. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas, juntamente com os que se esforçam em mantê-las. E assim será, até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Foi o que falamos da questão do dominar. Isto vai acontecer quando há a intenção de dominar. Vai sem leis, onde, não é, vamos dizer assim, vamos pensar aqui na Segunda Guerra Mundial, não é? Em que quis se estabelecer que um determinado povo era inferior e deveria morrer nos campos de concentração. Século XX. Não era a Idade Média, século XX. Isso acontecendo é tentar deter a marcha do progresso, não é?
Pronto, o que aconteceu? Levou 5 anos, mas todos aqueles que tentaram foram arrastados na corrente do progresso. E se isso continua acontecendo ou continuar acontecendo, o arrastamento vai continuar. A vontade de Deus é o progresso da humanidade. E não estamos falando de progresso tecnológico, mas o progresso moral da humanidade. Então, isto vai acontecer. Não adianta que certas pobres criaturas, como mesmo eles dizem aqui, tentem, de forma vã, inútil, deter a vontade de Deus. 782 pergunta Allan Kardec. Não há homens bem-intencionados que entravam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem, o progresso, onde ele não existe. Eu estou fazendo isto porque isto é o bem. E não é. Então, ele quer dizer, está a perguntar, na verdade, não há homens bem-intencionados que entravam o progresso, acreditando estar favorecendo este progresso, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes veem esse progresso onde ele não existe. Ok, estão equivocados, não mal intencionados. Pergunta. Essa é a pergunta dele. E os espíritos superiores respondem: assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Vejamos o nível de obstáculo que nós somos à vontade de Deus. Pequenas pedras e colocadas na estrada, quando passa a viatura, não criam o menor obstáculo. Lá a roda passa por cima. Não impedem de avançar. 783, pergunta Kardec. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, ou seja, tudo seguindo no ritmo normal. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso não vai acontecer só com povos, não é? A providência divina tem recursos para nos sacudir. Vamos! Fica ligado. Sabe aquela pessoa que está andando distraída na rua? Está andando distraído. Para um pouco, o que é aquilo ali? Que vitrine interessante. Sem ritmo. Ela está indo para algum lugar, mas parece que não. Parece que ela está desmemoriada, desorientada, porque ela está andando assim, sem. Aí, a providência divina vem e dá, opa, lembra? Está andando, indo para lá, vamos andar, vamos para lá. Então, existem meios de nos despertar, ou nos despertar como nação, como povo, para avançarmos. E aqui ele coloca abalos físicos ou morais, que vão promover isso. Abalo físico, sujeita, então, Deus, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. O povo, que aqui ele está falando de um povo, na resposta: quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico. Ou seja,
O progresso é regular e lento. Normal é isso. Mas, às vezes, fica lento demais. Parece que há meio que uma distração. É preciso haver uma forma de despertar. A melhor forma de despertar é sacudir. Sacudir a nossa vida é trazer o que para ela? Dor, né? Então, mas tem o plano A. O plano A não era esse. O plano A é o quê? Da gente seguir bem. É o convite primeiro. Vamos? Vamos? Aí é o amor. Vamos por amor? Aí vem o quê? Aí vem a convocação da dor. Mas nunca a dor é o plano A. A dor é sempre o plano B. A providência divina sempre vai buscar que nós sigamos pelo amor, por vontade própria. Livre-arbítrio. E Allan Kardec vai comentar essa resposta dizendo-nos assim: o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque Deus deve atingir o objetivo que a providência divina lhe assinalou, ou seja, ao homem, o progresso, não é? Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado. A gente fica pensando em vulcão, tsunami, mas também existem as revoluções. Aqui estamos no meio do século XIX. Quantas revoluções aconteceram de lá para cá? Revoluções. Uma muito forte foi a Revolução Russa, em 1917, bem depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, não é? Onde havia uma monarquia, essa monarquia foi derrubada e então foi tomado um novo sistema, né? O sistema socialista / comunista. Muito bem. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. E é interessante, não é? Porque em algum momento se estabeleceu uma monarquia. Ela foi útil a um povo por determinado tempo. E aí vem uma revolução, lembrando aqui da Revolução Francesa, não é? Vem uma revolução, também foi derrubada a monarquia, e todos os revolucionários depois foram o quê? Foram mortos também. Eles mataram a monarquia, depois foram mortos também, e aí depois veio os outros da segunda leva da revolução, e assim vai. As mudanças vão acontecendo. Então, se estabelece um novo sistema, não é que esse sistema seja o sistema. Naquele momento, resolveu uma situação pontual que tem muito mais a ver com o sistema anterior que caiu. Então, determinou-se que não se quer mais aquele. Ora, o que chega é novo. O novo não se conhece ainda. Precisa de um tempo para, de novo, ser o quê? Reconhecido. Então, os pais da Rússia, vamos lembrar, não é? Os czares, eles eram muito amados e tal coisa, foi, né? Atendeu, respondeu aos anseios por um tempo. Mas depois, um tempo, séculos, foram séculos, mas para a humanidade é um tempo. E assim vai. Até que realmente nós progridamos para uma sociedade mais amadurecida, efetivamente evoluída moralmente, não é? Como o tempo passa rápido, não? E, por fim, Kardec diz: o homem geralmente não percebe nessas comoções
senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da própria personalidade, ou seja, consegue se identificar com o espírito imortal que é, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Muito bem. Amanhã continuamos com a marcha do progresso aqui no nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.